Caminho de restituição é o tema de hoje. Você já teve alguma perda? Você já teve alguma situação que você acha que deveria acontecer e não aconteceu? Você acha que tem algum plano de Deus, alguma promessa que ainda não se cumpriu? Ou aconteceu alguma coisa na sua vida que trouxe profundas dores e você foi muito afetado? Isso te afeta até hoje? Bom, então, caminho de restituição é esse tema dessa reflexão e nós vamos tomar aqui como base a vida de Jó. Eu quero começar aqui lendo Tiago 5,11, que diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Bom, o fim que Tiago aqui está se referindo na vida de Jó é justamente a restituição de tudo que Jó tinha perdido. Jó era um homem muito rico, Jó era um homem de elevado status social, muita consideração, era um homem de muita sabedoria, ajudava muitas pessoas. O próprio Deus falou que ele era um homem íntegro e justo quando Satanás se apresentou diante dele. E Satanás, então, começa a fazer aquele jogo de falar, Jó é dessa forma, é íntegro, justo, ele teme a Deus e se desvia do mal porque ele tem tudo. Né? Tira o que ele tem que ele vai te amaldiçoar. Você vê isso lá em Jó, capítulo 1, nos primeiros versículos. Bom, então a desgraça na vida de Jó começa, permitida por Deus com um propósito, e o propósito é justamente trazer cura para todos nós, direção na nossa vida, para que possamos aprender como caminhar pela jornada, pelo caminho da restituição. Tá? Deus sabia que Jó era íntegro e seria íntegro até o final. E Jó foi e ainda é um exemplo e também um instrumento de Deus para trazer vida e salvação, como um dia trouxe na minha vida. Me ajudou a perseverar em meio a muitas dores. Jó sofreu dores, aflições profundas em todas as áreas. Na área material, ele perdeu tudo de uma hora para outra, num dia só. Perdeu tudo. Imagina você perdendo tudo e ficando com a mão na frente e outra atrás. Tudo aquilo que você acha que te dá segurança, tudo seria perdido. Jó teve dores profundas na vida familiar, ele perdeu filhos. Ele também teve lá seus colaboradores, seus funcionários assassinados e também mortos por uma catástrofe natural. Jó teve também profundas dores na área emocional, porque ele foi assolado sem ter motivo nenhum, ele foi injustiçado, caluniado, ele foi amaldiçoado, ele foi julgado pelas pessoas, foi agredido, foi mal falado, porque uma coisa é quando ele tinha condições, mas quando ele perdeu tudo e ficou numa situação degradante, as pessoas humilharam ele. É normal isso na sociedade, né? Jó também teve dores e aflições profundas na vida social, porque ele perdeu toda a dignidade, perdeu toda a sua credibilidade, vamos falar assim, porque antes ele era um homem que tinha muito, e de repente, do nada, parece que Deus tinha colocado a mão, e ele passou a não ser ninguém, perdeu toda a sua honra, perdeu todo o seu status. Então, se já não bastasse, veio a segunda fase, e ele foi afetado pelas dores no seu corpo, doenças profundas, feridas, pus, vermes saindo do seu corpo, mau cheiro saindo do seu corpo e dores imensas e profundas. Bom, entendemos o contexto? Eu não sei se você passou por algo parecido, creio que não. Jó passou por essas dores e aflições profundas e venceu. E aqui a gente pega 3 pilares, assim, de uma forma bem resumida, 3 pilares dessa vitória de Jó. Como que ele perseverou? O que fez com que Jó perseverasse até o final e experimentasse uma restituição em dobro do que ele tinha? E o final da sua vida, que não foi pouco, 140 anos, aproveitando a restituição, foi muito melhor do que a primeira fase. Bom, a mentalidade de Jó era uma mentalidade de desapego. Você vê isso claramente ali no Jó 1:21. Quero pedir para você abrir ali, pausa o vídeo se for necessário. Abre ali no Jó, capítulo 1, no versículo 21, um pouquinho antes de Salmos ali. O livro de Jó. Você vê ali Jó, as palavras de Jó mediante todas aquelas perdas. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu
o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Jó tinha realmente uma mentalidade que tudo era de Deus, que Deus tinha dado tudo para ele. Ele não tinha apego àquelas coisas. Ele usava, usufruía e usava aquilo tudo até para abençoar muitas pessoas. Você vê ali, capítulo 29, capítulo 30, 31, você vê Jó agindo. Mas ele perdeu tudo e a mentalidade dele não estava fixada naquilo. Ele não tinha como fundamento da sua vida as suas posses. Então, essa é a primeira mentalidade de Jó, que levou ele a perseverar e a vencer. A segunda coisa que a gente vê aqui é uma clareza da soberania de Deus. Ele perseverou, não deixou com que as dores e as aflições sequestrassem o seu espírito, sequestrassem a sua racionalidade, o entendimento que ele tinha. Mesmo ele não compreendendo, mesmo sofrendo aquilo tudo sem ter motivo nenhum, mesmo ele tendo essas dores imensas que a gente não consegue imaginar, mesmo tudo ao redor caindo na cabeça dele, ele continuava crendo que Deus era tudo poderoso. Deus, ele continuava sendo Deus para ele. Deus não era medido por aquilo que dava para ele. Deus continuava sendo Deus. E Deus para ele é dono de tudo e todos. Então, essa clareza da soberania de Deus fez com que Jó perseverasse, sabendo que Deus continuava sendo fiel. Um terceiro aspecto e último sobre a mentalidade de Jó, sobre a vida dele, que fez com que ele perseverasse, a gente observa aqui na vida dele, é que Jó sabia quem ele era, mesmo em meio a tanta calúnia, injustiça, tantas pessoas falando mal dele, se distanciando dele, ele se manteve íntegro. A integridade, a retidão de Jó e o seu temor a Deus e a sua postura de se desviar do mal fizeram com que Jó permanecesse perseverante e alcançasse a restituição da parte de Deus. E aí eu pergunto aqui, e você? Em qual dessas áreas de aflição em que Jó passou, você sente que você é mais frágil? Essas coisas aconteceram com Jó porque ele poderia passar. Mas muitas vezes isso não acontece com a gente. A gente tem que ser muito transparente e sincero para fazer uma análise. Qual dessas áreas, a material, a familiar, a área social, a forma como você é visto pelas pessoas, a física, né, tocar no teu corpo, as dores, enfermidades, em qual dessas áreas você acha que você é mais frágil e que talvez teria, ou até já teve, maior dificuldade de manter a sua integridade, a sua fidelidade a Deus? Você tem mais dificuldade em desapegar, em crer na soberania de Deus, na certeza da sua autoimagem, como Deus te vê e quem você é, mesmo em meio a tantas dúvidas, circunstâncias e pessoas falando, fazendo ao contrário, né? Acho que essa é uma boa reflexão para esse tempo agora. Para quê? Porque se a gente não entender quais são as áreas mais frágeis na nossa vida, a gente não consegue aplicar perseverança. Se a gente entender quais dessas áreas a gente é mais frágil, ou quais, né? Não qual, mas quais dessas áreas nós somos mais frágeis, nós podemos então começar a aprender com Jó de uma maneira mais intensa, mais profunda, para podermos perseverar em desapego, em crer na soberania de Deus, entender que nós somos filhos de Deus, então não precisamos ser reconhecidos pelas pessoas. E dessa forma, com essa mentalidade bem formada, nós não deixarmos as dores e aflições tomarem conta, né? A esposa de Jó falou, amaldiçoa Deus e morre de uma vez, de tanta aflição que ela via ele passando, né? Mas ele não, ele se manteve íntegro, justo, temendo a Deus e se desviando do mal. E é isso que Deus quer para você, que você se mantenha íntegro, justo, se desviando do mal e temendo a Deus, honrando a Ele em tudo. Então, qual dessas áreas você tem mais dificuldade? E no final, que seja feita uma oração para que você cresça em integridade nessas áreas, para que todos nós possamos crescer em integridade e encontrarmos o caminho da restituição em todas as áreas, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Esse é o caminho da restituição, em nome de Jesus. Vamos refletir sobre isso, falar sobre isso e orar sobre isso também, em nome de Jesus.